Quem é que nunca sofreu uma queimadura? Hoje o programa Bem-Estar vai falar sobre isso. O que fazer no caso de queimadura e principalmente o que não fazer nesses casos. E para isso a gente tem 7 dicas que servem para qualquer tipo de queimadura, daquelas mais simples até os casos mais graves. A gente vai conhecer também a Jéssica. A nossa equipe do Bem-Estar conversou com a Jéssica, uma menina linda, muito simpática. Ela estava na Boate Kiss, naquele acidente trágico, aquele incêndio no início de janeiro. Ela perdeu quase metade do corpo nesse acidente, está num longo processo de recuperação e a gente foi até a casa dela lá no interior do Paraná. E o Bem-Estar vai falar ainda de hanseníase, uma doença que era chamada de lepra e vivia cercada de preconceito. Hoje a gente já sabe que o tratamento é rápido e de graça. Para falar sobre esses assuntos da pele, nós temos aqui, claro, 2 dermatologistas. Uma é a nossa consultora, a doutora Márcia Purcelli. Bom dia, doutora, bem-vinda sempre. Bom dia a todos. E temos também uma outra dermatologista, a doutora Denise Steiner, está de volta aqui, está sempre aqui conosco. Sempre bem-vinda também, doutora, bom dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda, doutora. Vamos começar da primeira dica aqui, então, o que fazer em caso de queimadura? Posso virar? Lavar a queimadura, doutora Denise, por que isso é tão importante? Porque, na verdade, a pele ela vai começar imediatamente depois de uma queimadura a ter um processo de inflamação e exsudação. Então, muitos resíduos vão ficar grudados e, na verdade, ela vai ficar muito mais suscetível a que haja penetração de substâncias. Então, lavar para até evitar uma infecção depois é muito importante, com água corrente, com uma temperatura ambiente e lavar muito para tirar toda a possibilidade depois de uma possível contaminação. A água não precisa estar gelada, então? A água não precisa estar gelada, na verdade, ela é mais agradável para a pessoa, porque aquilo equilibra a temperatura, que a pele vai estar muito quente, mas, na verdade, uma água com a temperatura ambiente, ela não precisa também ser morna nem nada, mas temperatura normal para gelada, ela pode ser. Agora, o que não fazer? Não passe nada. Isso é importante, doutora Márcia? É fundamental. Algumas pessoas já existem alguns ditos populares que alguém já vai, corre, pega uma pasta de dente ou pega pó de café. Não pode, em hipótese alguma, é apenas a água corrente. Lembre, né, como a doutora Denise bem falou, você tirou aquela proteção. Qualquer coisa que você coloque ali, você pode levar a uma piora do quadro com alguns processos infecciosos graves. Várias pessoas querem usar uma enormidade de produtos. A senhora falou pasta de dente, mas tem pó de café, tem também cebola cortada, vinagre, nada disso. Tem pomadas, né, algumas que são bem famosas, não é para passar nada, apenas lave. Muito água. bem. Vamos ver a terceira, então, Fê? Vamos ver a terceira. Hoje temos 7 dicas sobre queimaduras. Não use algodão. Ó, dá para imaginar o que acontece com aquela pele queimada e alguém usando algodão. Aquilo vai grudar, vai doer demais. As pessoas acham que pode usar algodão num caso assim, doutora Denise? Sim, elas acham, ficam um pouco desesperadas no sentido de tirar, né, de dar um alívio à pessoa. E algodão você usa em algumas situações de limpeza. Então, evitar. Porque é uma das piores coisas que começa a ficar totalmente grudado, né? E, na verdade, vai depois atrapalhar, inclusive, o processo de recuperação. Então, evitar de passar, mesmo gaze, às vezes ela também pode, essas gases fininhas, grudar também. Então, evitar, lavar e deixar a superfície o mais livre possível. E em nenhum caso, doutora Márcia, a gente deve cobrir o ferimento? Não, em nenhum caso, assim, obviamente depende muito da extensão. Quando você está lavando aquela região, lembrar também que você está impedindo que o calor vá se dissipando. Porque você, imagina, você queimou aquela superfície, normalmente esse calor vai indo também para outras regiões mais profundas. Quando você coloca água, você impede que esse calor se prolifere mais para baixo. Então você tenta lavar, obviamente depende da área, aí
aí sim você vai, no caso, procurar um médico. Bom, agora imagina uma pessoa que tem quase metade do corpo queimado durante um incêndio gravíssimo, que aconteceu na Boate Kiss no início do ano, dia 27 de janeiro. Coisa muito triste, comoveu o país inteiro. A gente vai conhecer a Jéssica, que estava nesse dia, perdeu o namorado nesse incêndio. Ela mora no interior do Paraná e a Marina Araújo foi até lá ver como é que está o doloroso processo de recuperação da Jéssica. Hoje viemos até Colombo, uma cidadezinha perto de Curitiba, no Paraná, para visitar a Jéssica. Ela estava lá naquela noite do incêndio, na Boate Kiss, em Santa Maria. E já que estamos falando de queimaduras, vamos até a casa dela ver como é que ela está. Apesar de 8 quilos mais magra e o corpinho de menina cheio de queimaduras, a Jéssica logo nos impressiona. Ela é forte e determinada. Passou por um tratamento hiperdoloroso, com muita disciplina. 4 cirurgias de enxerto e 3 aspagens. Nesse braço todo enxerto. E no o último enxerto foi porque rejeitou, o cotovelo tinha rejeitado uma pele e o seio. Aí eles fizeram o último procedimento de enxerto, que era enxertar no cotovelo e no seio. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi aquele multidão de gente foi a minha protetora, que é mãe já. A gente ficou no escuro. Aí começou a vir muita fumaça, daí disse é fogo. Só que no meio disso eu acabei virando o pé, porque saltão e aquela gente empurrando. Não sei depois o que aconteceu, eu acabei desmaiando. E daí depois disso eu só acordei lá na frente ainda da boate. Acordei no meio assim, alguém, não sei quem, começou a dar tapas no meu rosto, assim, perguntando se eu tava viva. Eu só disse não, que eu tava viva, que tava tudo bem, e logo apaguei de novo. Aí fui acordar lá no hospital, gritando de muita dor, que as minhas costas estavam colando na maca. A evolução foi salvar ela primeiro, né? Então, enquanto ela estava no UTI, era ver ela sair do tubo, era ver ela acordar, depois era ver ela sair da UTI, depois era ver ela caminhar novamente, era ver ela voltar a falar novamente, porque a voz dela ficou bastante afetada. Comecei a fazer um escândalo no hospital, arranquei oxigênio, arranquei tudo. Aí é pra sair atrás do meu namorado, né? E perguntei pra uma moça, eu preciso saber do meu namorado, eu tava com ele, eu me perdi dele. Daí me perguntou o nome dele, eu falei. Aí ela só me falou assim, ele ainda não tá na lista dos mortos. Um dos piores momentos da tragédia foi contar pra Jéssica que o Bruno, namorado dela há 5 anos, tinha morrido 1 semana depois do incêndio na boate. Ele havia inalado muito gás tóxico, teve algumas paradas cardíacas, pneumonia e não resistiu. Eu acordei dia 5 de fevereiro, o Bruno já tinha falecido também. Ele faleceu dia 2 de fevereiro, que é dia de mãe já, e dia dos nossos 5 anos de namoro. Ela guarda as cartas do Bruno, as fotos da formatura dele, os mimos e a lembrança de quem viveu um grande amor. O Bruno é uma lembrança constante, né? Isso é todos os dias. Então, quando eu acordo toda manhã, a primeira pessoa que eu penso sempre é nele. Pra mim, ele tá lá em Santa Maria me esperando ainda. Para aliviar a dor e o trauma, a Jéssica conta com uma figurinha de 1 aninho, o irmão dela. E também com uma família super dedicada. A mãe ajuda no banho e a vestir a malha. É apertada, mas ajuda a baixar as cicatrizes das queimaduras. Ela é mega apertada, super justa. E como eu tô muito sensível, dói muito, sabe? Quando ela tira aquela malha que fica tudo lisinho, eu fico feliz, sabe? Eu digo pra ela, ai filha, tu nem sabe como eu fico feliz, né? A diferença da pele. O sacrifício também compensa na fisioterapia. Não é fácil, mas ela aguenta e não falta uma sessão. Este aqui é um incentivador respiratório. Quando a Jéssica chegou aqui, na fisioterapia, ela conseguia subir um pouquinho dessa bolinha aqui, quase nada, no grau mais leve. Por quê? O pulmão dela tinha sofrido muito pela fumaça que ela respirou quando estava dentro da boate. Hoje em dia, vamos ver como é que tá? Vamos lá.
indo bem, hein? Recuperou quase tudo. Quase tudo. A parte respiratória melhorou muito, mas a motora leva tempo. 40% do corpo da Jéssica ficou queimado. A Jéssica chegou aqui na fisioterapia com o braço bem dobrado, com muita dificuldade para esticar. E tudo que ela vem evoluindo, essa tala aqui serve para ajudá-la a manter durante o dia depois das sessões. Com a regulagem, ela foi acompanhando o processo. Agora dá para ver que está bem esticado. Vamos colocar? Pronto. A evolução dela é diária e tamanha que a Jéssica, aos 20 anos de idade, tomou uma decisão na vida. Não vai mais fazer a faculdade de engenharia. Você se encantou com a fisioterapia, é isso? Me encantei. Me encantei. Porque eu vi que a fisioterapia só tem um lado positivo, né? Que é, tipo, ajudar. Se tu vier e fazer direitinho, só ganha, sabe? Não tem aquela coisa de tu ver o sofrimento da pessoa, sabe? Tu só vê a alegria, porque cada vez que ela vem, ela vai melhorando. Vai melhorando, né? Eu me encantei com a força de vontade dela, doutora Márcia. É muito forte. Vamos explicar um pouquinho aqui. Primeiro, doutora Márcia, a questão dos movimentos. Quando você tem uma queimadura desse nível que a Jéssica teve, tem também uma queimadura de musculatura? De musculatura e também da parte... A própria pele, ela perde a elasticidade, porque quando ela sofre essa cicatrização, ela deixa de ser essa pele natural. Então, essa elasticidade que pra gente é uma coisa tão simples, tão fácil, para ela fica com uma restrição para esse movimento. E por isso essa força de vontade dessa fisioterapia cotidiana é tão importante, exatamente, né? para ela poder ir recuperando aos poucos esses movimentos. Vamos explicar aqui o que significa uma queimadura de 3º grau, que é o mais grave, o que a Jéssica teve, né? Exatamente. Então, nós temos aqui, quando nós temos uma queimadura apenas na parte superficial, é apenas a vermelhidão. Então, você tem um comprometimento apenas da epiderme, que é a camada mais superficial. Quando ela desce um pouquinho, ela já pega um pouco da parte da derme. Então, é quando tem a bolha. Presença de bolha é cicatriz de 2º grau. É queimadura de 2º grau. Então, sobre esse assunto das bolhas, Fernando tem uma dica ali, mais uma, a quarta do dia. É a nossa quarta dica, acontece com muita frequência nesse tipo de queimadura. Vamos virar aqui, doutora Denise. Vamos virar. E olha só, não estoure as bolhas que se formam depois da queimadura. Então, isso é muito importante porque, como vocês viram, está havendo uma profundidade. E uma das primeiras coisas é sair água. E se você perder muita água, você corre risco de vida, inclusive. Essa água, essa bolha que a gente vê aqui assim, que está bem parecida, ela é um curativo natural da queimadura? Exatamente. Então, quando ela fica ali, né, você acaba protegendo aquela pele de mais evaporação. E manter a água do organismo, não desidratar completamente, é uma das questões importantes. É uma proteção natural que a pele acaba fazendo. Então, você não pode estourar, porque senão você vai tirar tudo isso rapidamente. Se acidentalmente a gente esbarra e a bolha estoura, também não é o fim do mundo. Não, claro, porque você vai ter um processo todo, às vezes uma área extensa, e se aquilo acontecer, você vai procurar deixar limpo, acomodado. Mas não espontaneamente ir lá e destruir essa proteção natural. A gente vai continuar aqui na nossa demonstração, mas antes tem uma pergunta do nosso auditório virtual, da Maria Altamira. O que devo fazer para tratar queimaduras de 2º e 3º graus? Vamos chegar no de 3º, então, para a gente entender. 2º grau, a gente já sabe que dá bolha. E 3º grau? No 3º grau, você já tem um comprometimento mais profundo de várias estruturas nobres. No caso, são os músculos e até os nervos. Muitas vezes a pessoa até para de sentir dor, porque ela teve uma destruição daqueles nervos. É uma coisa muito grave, precisa procurar um médico, que é o caso dessa nossa participante. Então, você precisa ir ao médico imediatamente, porque você tem que ter essa outra intervenção. Então, para tratar de 2º e 3º graus, tem que ir ao médico. Não adianta tentar fazer em casa. Não, em hipótese alguma. E seguir as dicas todas. Vale a história de lavar, vale a história de não passar nada. Exatamente. Aí porque quando a pessoa está sofrendo aquela queimadura ou acabou de sofrer, ela nem sabe direito se vai fazer a bolha ou não. Ela está com muita dor. Então, e tem que ser tudo muito rápido, porque a pessoa entra em desespero. É uma dor absurda. Então, o que fazer?
tem que colocar água, você diminui então esse calor que está se dissipando, e aí sim, o que acontecer, você vai perceber e vai para o médico. É a queimadura de 3º grau, é a mais profunda. A Jéssica sofreu com esse problema. Aí, nesse caso, é preciso fazer um enxerto de pele. A Michele Barros mostra pra gente agora como é feito esse processo. Vamos ver? A queimadura passou das camadas superficiais e atingiu também músculos, tendões. Aí a ferida pode nem cicatrizar. Para esses casos, a medicina desenvolveu um material semelhante à pele para ajudar na recuperação. É a chamada matriz de regeneração dérmica. Existem vários tipos de matriz dérmica. Hoje, vamos conhecer 2 deles. Elas podem ser monolaminares, como essa. É uma laminazinha única. Né? Fininha, composta de colágeno e elastina, e elas podem ser bilaminares, de espessuras que variam às vezes de um para o outro, onde a gente tem uma camada de silicone e a camada adjacente de colágeno. Aquela matriz, ela é feita de que material? Do tendão de porco. Vem do porco? Do porco. Colágeno de porco. E essa? Essa aqui vem do colágeno de boi, da região da nuca, dos tendões da nuca do boi. Isso daí é colocado... Isso é misturado com elastina. Mas isso não quer dizer que não vai ser necessário o enxerto. Todas as matrizes, quaisquer que sejam, elas precisam ter um enxerto junto. Fazer um enxerto é tirar um pedaço da pele saudável do próprio paciente para colocar no lugar onde está faltando. Qual é a diferença de fazer um enxerto num paciente que usou uma matriz? Esses enxertos podem ser bem mais fininhos, causando muito menos problema na área da onde nós retiramos o enxerto. A matriz monolaminar é hidratada em soro durante uns minutinhos e já pode ser colocada na queimadura para fechar o ferimento. Ela é aplicada junto com um enxerto, na mesma cirurgia. Já a matriz que tem 2 lâminas demora um pouco mais. Na 3ª semana é o momento onde esta capinha de silicone vai estar solta, se desprender, e nesse momento vai ser colocado. E o que acontece com o colágeno do boi ou do porco? Ele vai ser reabsorvido. Melhor assim, né? Com as matrizes, a cicatrização é mais rápida e isso diminui o risco de infecções. Aquele paciente, além de ser deshospitalizado mais precocemente, ele corre menos riscos e ele evolui para menos problemas, que a gente chama de sequelas. Muito interessante a gente entender a pele como o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, né, doutora Denise? Ele tem um processo de regeneração que é incrível, mas precisa desses cuidados. Às vezes a área da queimadura é muito grande, né? Eu acho que a queimadura é o que mostra a importância da pele. Por exemplo, se perder um tanto de pele por uma queimadura, você pode morrer por causa disso. Então é um órgão muito grande, tão importante quanto o coração, pulmão, etc. E quando acontece o enxerto, a gente tira a pele do nosso próprio corpo para colocar em outro lugar, o lugar onde aconteceu o enxerto, acontece a regeneração normalmente? Na verdade, como ela falou, se for bastante fininho, quanto mais fino, melhor a recuperação no lugar onde foi retirado. Mas, em geral, você fica com um processo visível que seria um tipo de uma cicatriz, da onde você retirou.